Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michele e eu sou a De Castro. E sejam bem-vindos ao canal Anisérie. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o filme Mentiras Perigosas, estreado por Camila Mendes, mais conhecida como Verônica Lodge, de Riverdale. E nesse filme, ela ali é a protagonista, ela faz a Kate, que é casada com o Adam. E eles estão passando por problemas financeiros. E esses problemas financeiros que vão ser o estopim de toda a história. Ele não querer voltar, ele ter esse problema em relação ao dinheiro, ele não querer ficar sem dinheiro, ele não aceitar essa situação. Isso que vai levar eles a mentirem e se envolverem nessas mentiras perigosas. Começa que ela trabalha numa lanchonete e ela sustenta a casa porque o Adam estuda. E nesse dia ele vai ver ela na lanchonete. Quando ela entra pelos fundos, porque ela é garçonete, está tendo um assalto. E ele ajuda no assalto. Por isso essa lanchonete vai ter que ser fechada, porque houve um homicídio. Ele não ajuda no assalto, ele ajuda a pegar defender. Ajuda a defender o assaltante. Então, e acaba morrendo um menino que trabalha lá. E por isso que a lanchonete é fechada. E ela vai ter que procurar uma agência de emprego e passa uns meses e ela vai aparecer como cuidadora do senhor Leonard. Sim, passa-se 4 meses. Então, durante esses 4 meses, ela já tá cuidando desse idoso Leonard. Ela que tem que dar a medicação, porque ele toma vários medicamentos. E ele mora numa casa imensa, bastante grande. Ele tem bastante dinheiro, então tem toda essa história dele ter bastante dinheiro, morar numa casa muito grande, as pessoas ficarem ali meio que de olho, rondando, sondando, e depois que a gente vai entender no caminhar do filme o porquê desse interesse nessa casa. Ele é um senhor solitário, que ela toma conta de dia e de noite ele fica sozinho. E aí toda a história vai correr. Vai ter uma hora que ela vai atender a porta e vai aparecer um homem que se diz que é de uma imobiliária. O Hayden, que se diz corretor de imóveis. Que quer comprar a casa. Ele diz que ele trabalha para alguém, que ele não diz o nome, e que essa pessoa está interessada na casa e ele não vai desistir, porque ele não é de desistir fácil. Ela diz que não pode fazer nada, que ela não é dona da casa. E ele vai embora. Aí vai correndo a história. E o Adam acaba tendo que trabalhar como jardineiro na casa do Leonard, porque eles já estão bastante endividados. E ele tem um sério problema. Ele não quer trabalhar, ter qualquer emprego. Ele não quer ganhar um salário mínimo. E a gente vê como a Kate se sacrifica, porque ela quer fazer faculdade de medicina, ela não pode, né? E ele tá lá estudando e ele teve que trancar agora a faculdade, mas ele também não quer qualquer emprego. E ele acaba tendo que aceitar esse emprego, né? Porque ela meio que obriga ele, né, a aceitar esse emprego, porque eles estão endividados. E como ele parou de estudar, né, o crédito estudantil já começa a ser cobrado, fora cartão de crédito e outras dívidas acumuladas que eles têm. Aí ele vai trabalhar com o jardineiro. E aí vai vendo as coisas. E passa um tempo e esse senhor Leonardo aparece morto. Ele é morto, ele aparece morto, aparentemente por causas naturais, até porque já tinha 88 anos, já era uma pessoa velha, que tomava bastante remédio, tinha problemas de saúde, por isso que a Kate estava ali cuidando dele. Então inicia-se ali uma investigação policial para saber se realmente é isso ou não. E ficou ali meio que desconfiado do Adam, né? E começa também a investigar o que aconteceu lá na lanchonete, se ele estava envolvido ou não. Broke. I'll find something. You made it this far, right? Apologies, Miss Franklin. I'm Mr. Wellesley's attorney. He left everything to you. O que acontece? Ele vai fuxicar as coisas lá do senhor Leonard, encontra um baú.
E nesse baú ele encontra muito dinheiro. Então o que ele faz? Ele faz a cabeça da Kate para ela pegar o dinheiro, para pegarem o dinheiro. Antes que o governo venha, como ele diz, vai pegar tudo. Só que a Kate não quer. De início, ela não aceita. Depois de um tempo, ela acaba resolvendo pegar esse dinheiro que ele conta e ele vê que tem quase 100 mil ali. Mas ela fica sempre com o pé atrás. Ele pega, mas ela quer sempre devolver, sempre está desconfortável em estar pegando um dinheiro que não é dela. Ela não se sente bem nessa situação. Até o momento, né, que a detetive chama eles e pergunta e fala, né, que ela tinha dito que o último desejo, né, do Leonard era ser cremado. Então ela pergunta, como ele não deixou testamento, não deixou nada, quem que vai arcar? Como ela já estava com o dinheiro dele, ela falou, nós vamos arcar, e ela paga, né, para ele ser cremado. E durante ali, né, como é que se fala? Que estava fazendo negócio do crematório, que ela faz diante da urna, ela faz um chá em homenagem ao Leonard e tá tomando, ela e o marido, os dois se abraçam. Nisso aparece uma mulher, a Júlia, que se diz advogada do Leonard, e pede para eles acompanharem, né, ela até a casa do Leonard para eles poderem conversar. Aí ela fala que ele deixou um testamento e que deixou a casa e os bens no nome dela, da Kate. Ela fica parada e não entende. Aí tá tudo escrito, o marido, logicamente, o Adam fica todo feliz, né? Porque ele vai ter a casa dos sonhos, a vida dos sonhos, né? E eles vão morar na casa. Não, e o pior é que ele quer deixar tudo na antiga casa, e praticamente não quer levar nada, ele diz que não precisa. E aqui a gente fica nossas memórias, nós temos que levar nossas coisas, não é assim. Deixa pro próximo inquilino, né, aqui da casa. E você vê que como ele é uma pessoa gananciosa, que visa isso, que ele não quer voltar a ser pobre, que depois que ele pegou o dinheiro ele só vai querer, ele vai se metendo num monte de rolos, de mentiras, por causa dessa ganância. E o porquê que ele não pode voltar a ser pobre. E você vê que a Kate diz que não se importa, que ela quer só ficar com ele, mas não adianta. Ele só quer o dinheiro, uma vida melhor e confortável para ele e a esposa. Ele diz que nunca mais quer voltar até a vida de pobre que ele tinha antes. Então ele vai procurando, eles vão procurando as coisas na casa. E esse homem da imobiliária aparece novamente para falar com ela, que quer comprar a casa de qualquer maneira. Ela diz que a casa não está à venda, ele diz que ele consegue tudo o que ele quer e que ele quer essa casa de qualquer maneira. Não, e ele fala que ele sabe que o Leonard morreu e que a casa não tem dono. Ela fala que ele deixou tudo, que tem o testamento. Ele fala que o testamento é falso, que até ele pode fazer um testamento, a Kate expulsa, senão vai chamar a polícia. E é nesse momento que a detetive também começa a desconfiar, quando descobre que a Kate fica com a casa, porque agora ela não tem como pegar o corpo e fazer algum exame para ver se realmente morreu de causas naturais ou não, já que ele foi cremado. E ela não falou de testamento. Aí ela explica que ela só descobriu o testamento depois que ele foi cremado. E ela sempre fica com o pé atrás, esse detetive, com nada. Porque ela acha que a Kate é uma boa pessoa, que a Kate não tá mentindo. Mas ela não confia no Adam. Ela passa, essa detetive, sempre desconfiando dele. E depois, com as coisas que vão acontecendo, até a gente passa a desconfiar dele. Porque ele começa a descobrir. Só que ele descobre na frente da Kate. O Adam começa a descobrir as coisas e não conta para a esposa. Ele fica calado. A gente vê que a Kate, ela tava procurando o marido, então ela entra na garagem. Então ela vai pra parte de cima da garagem e acha como se fosse um buraco na parede. Ela empurra uma estante que tava tampando. Ela acha como se fosse uma casa, né? O local onde o jardineiro ficava. E ela vai mexendo nas coisas enquanto o corpo desse jardineiro que morreu, que o próprio Leonard já tinha falado, né, que esse jardineiro trabalhava ali do nada, sumiu. Então ela vê o corpo dele ali morto
que já está há 2 anos, né, que a gente depois descobre lá pro final do filme, e com isso, diamantes. E ela vai falar com a Ada, né, que eles têm que chamar a polícia, não sei o que. Ele fala que já sabia, quer dizer, ele escondeu, e ele não quer chamar a polícia. Ele quer sumir com o corpo e ficar com os diamantes. O tamanho do absurdo, porque se eles falarem, vão começar a investigar eles, aí vão investigar banco, tudo, aí vão descobrir que eles têm dinheiro escondido no banco. Ele não quer abrir mão do dinheiro. A Kate falou que entrega, que ela não tem problema com isso, mas ele não, ele prefere sumir com o corpo, né, colocar o corpo em outro local, que é um crime isso, para eu pegar um diamante que é roubado, e eles sabem que é roubado, para tudo isso, para ele não voltar a ser pobre. E ele se mete numa roubada. Ele pega o corpo, enfia na mala e joga numa lixeira. Depois esse corpo vai ser achado, junto com uma mochila, onde tem uma nota de uma lavanderia. De uma lavanderia com o nome do Leonard. Então tudo vai ligando a eles. E aí a detetive fica suspeitando mais ainda. E aí ele começa a procurar na internet o Adam e descobre que esse Hayden, ele ficou preso durante 2 anos por um assalto à joalheria. Então descobre que ele não é corretor de imóveis e sim está interessado na casa, porque ele sabe que os diamantes estão lá, porque foi ele que matou esse cara. Então o corpo estava lá há 2 anos. Eu só achei esquisito o corpo não estar desintegrado, tá assim, inteirinho. É porque parece não uma ter mão. cheiro. Não, parece uma mão inteira. A mulher entra, ela não sente cheiro. Ela só descobre o corpo depois, tipo, um corpo depois de 2 anos, tá com a mão inteira e ela não tá sentindo cheiro. Mas, tirando essa cena, o filme é muito bom. Assim, até a gente entendendo o que acontece, e o Hayden, na verdade, não tá sozinho. Eu consegui pescar quem estava junto com o Hayden. Eu não consegui. Só quando aconteceu. Mas é coisas que você tem que prestar atenção, porque vai te dando dicas o filme das coisas. E você vai percebendo, você vai vendo que o Hayden, ele segue eles, o Adam e a Kate, lá desde o início do filme, antes do Leonard morrer. No dia que o Leonard morre, né, que ele morre à noite, a Kate e o Adam vão no banco depositar, que ele quis ajudar, e deu 7 mil. Eles estão lá e ele já está ali seguindo. Então tu vê que ele já está seguindo, que ele tá com medo deles terem encontrado diamantes. Então ela quer saber o que tem no banco, tanto que ele fica seguindo o tempo todo, porque ele quer saber se é os diamantes ou não. Porque ele ficou preso 2 anos, ele matou o cara para quando ele saísse da cadeia, ele pudesse pegar esses diamantes e vender e ter o dinheiro. E aí a gente descobre que tem outra pessoa junto com ele. Porque esse Adam, ele vai comprar uma arma, vai comprar celular e ele vai se precaver. A investigadora conversa com a Kate e pergunta se ela sabe das coisas que o Adam faz, se ela confia nele, porque essa detetive suspeita muito do Adam, do comportamento dele. Inclusive, ela fala que ele era amigo, não era amigo, ele estudava na mesma faculdade da pessoa que foi morto, que foi assaltado, foi assaltar a lanchonete. O cara que assaltou a lanchonete, ele era faxineiro da mesma universidade do Adam. Então ela começa a investigar porque ela acha que o Adam tá mentindo, que o Adam tá escondendo alguma coisa e que a Kate é uma boa pessoa. Então a gente vai vendo tudo isso. Só que óbvio que o Hayden, né, que tá atrás do diamante, ele não vai se contentar com isso. Então ele quer os diamantes. E aí que ele invade a casa. A Kate vai, conversa também antes disso com a advogada, né, já falando do dinheiro, que achou o dinheiro, falando das coisas, porque ela quer uma ajuda, que ela tá com medo de acabar sendo presa, e ela quer também que a advogada ajude o marido. E depois disso, né, eles estão lá na casa, quando o Hayden invade a casa e pega a Kate. Só que, infelizmente, ela pediu ajuda para a pessoa errada.
Porque essa advogada de boazinha não tem nada. Agora é que vai começar a história, que vai começar por que essa advogada apareceu na vida deles, apareceu com esse testamento, porque ela foi advogada desse homem que roubou a joalheria, que se passa por um corretor de imóveis. E ela queria uma parte desse dinheiro. Ela queria parte do dinheiro dos diamantes. Na verdade, ela ajudou o rei com esse intuito. Ela fez ele ter uma pena menor do que ele deveria para ela conseguir esse dinheiro. E é nesse momento que a gente descobre que o rei realmente matou o Leonard. Ele fez uma overdose. Ele tinha um remédio. A Kate depois acha, né, um frasco de remédio vazio. Ela começa a achar esquisita. Ela até desconfia do próprio marido. E depois ela percebe. E ela até pergunta pra advogada se foi ela, né, que matou. Ela diz que não, que foi o Hayden. Mas antes dessa revelação, né, o Hayden pega a Kate e ameaça matá-la. E o Adam tá do outro lado e diz que não, tá com uma arma e tá ali. Quando o Hayden atira no Adam, o Adam cai no chão e aí começa, né, ali a briga que ela tenta se livrar do Hayden e ele acaba indo pro outro lado. Quando ele vai pro outro lado, o Adam consegue atirar no Hayden porque ele ainda tá vivo e os dois morrem. E aí, quando ela tá ali chorando, né, pela morte do marido, é que chega a Júlia, que é a advogada. E a gente descobre toda essa trama, que de boazinha ela não tem nada. E o testamento é falso. Ela que fez esse testamento exatamente para se aproximar, para estar ali na casa, averiguando e investigando. Aí, a sorte deles é quem aparece? A detetive, que estava averiguando, ela deve ter visto alguma coisa suspeita, e foi. Quando ela chega, essa advogada já estava com a arma na mão. Tá com a arma atrás, né, assim, da Kate, porque ela não mostra. Ela fala que ela pode ir embora, que eles já resolveram tudo. E quando ela vai atirar na detetive, a Kate empurra a Júlia. E a detetive atira na advogada Júlia. Aí a detetive resolve tudo. Então, quer dizer, aí o que acontece? O Adam, por toda a sua ganância, por não ter falado desde o início para a detetive que tinha um corpo, que havia tido um assassinato na casa, ele acabou morrendo. E não vai usufruir do dinheiro. Não, e o pior é que, assim, antes do filme acabar, eu já sabia que ele ia morrer, porque ele tava se metendo em perigo. Ele via que tinha gente interessada em diamante, ele sabia do risco que ele tava correndo, ele não se preocupou nem com ele, nem com a esposa. Ele não quis saber se em algum momento ia acontecer alguma coisa nem com ele, nem com a esposa. Ele não zelou nem pela esposa. Então, assim, você vê que a ganância dele era tanto. Ele, eu não quero ser pobre, eu não quero voltar para aquela vida. Que ele se meteu num negócio, assim, que envolvia assassinato, roubo, coisas que não eram legais, que ele tinha que ter ido na polícia. Mas não. E acabou com esse fim trágico pro Adam. E a Kate passa um tempo, né? E mostra a Kate grávida. E a detetive vai lá falar com ela, diz que procuraram na casa inteira os diamantes e não acharam. A Kate também tá procurando, ainda não achou, já se passou 6 meses, então não se sabe onde estão os diamantes. A Kate quer cooperar, ela não quer ficar com os diamantes, e o mais legal é que ela ficou com a casa. Agora, não sabemos como, se a Kate não falou que o testamento era falso, ou se a detetive se fez de desentendida e deixou a casa pra Kate, porque isso também não é mostrado no filme. Não diz como, né, aconteceu dela ficar com a casa. Sei que aparece ela grávida, né, e ela fazendo uma plantação, mexendo. Colocando, plantando uma árvore. Quando ela vai fazer, a detetive vai embora, ela dá as costas, ela abre a bica para fazer uma irrigação, aí mostra no jardim, quando a água cai na terra, os diamantes, porque o Adam tinha colocado no jardim. Aí você vê o saco virado e os diamantes caídos ali na árvore grande que tem na casa. E é assim que termina o filme.
filme é muito bom. Eu gostei. A única parte mesmo, como eu disse, que me incomoda é ali a parte do corpo, que tá inteirinho, não tá cheirando mal, mas já tem 2 anos que ele tá ali. E a mão inteira. Inteira. Mas tirando isso, eu gostei bastante do filme. Os atores estão muito bem no filme. Eu gostei do desenrolar do filme e da Júlia tá ali, né, junto, porque de início eu não percebi. Eu só percebi quando ela foi no banco e fala pra Kate: mas você só achou dinheiro? Aí eu já falei: como assim só? Porque ela sabe que tem mais alguma coisa. Porque antes a gente não tinha percebido. Mas nesse momento eu falei: tem algo de estranho nisso. E a mensagem que se passa, né? Não adianta você ter tanta ganância, só pensar em dinheiro, não pensar no seu bem-estar. Lógico, o dinheiro é bem-vindo, mas se ele tivesse feito o que era justo, ele teria usufruído com o filho, né? Criança que vai nascer, com a esposa que ele amava e viviam felizes para sempre. Foi o que não aconteceu. Ele encobriu crime, ele encobriu um monte de coisa, roubo. Ele queria ficar com uma coisa que era roubada, que não pertencia a ele. E o que acabou acontecendo foi esse fim trágico, que é um filme cheio de mortes, né? Logo no início a gente tem a morte lá da lanchonete, depois tem a morte do Leonard, depois tem o cara lá da agência, depois morre o Hayden e o Adam, depois a Júlia. Mas não é um filme assim tão violento, não. É um filme bem legal. A gente não vê os corpos assim, oh meu Deus, ensanguentado. A gente sabe que as pessoas morreram, não é uma coisa, oh nossa, que cena horrorosa. Não, é um filme tranquilo de se ver. Envolve mais a mistério, né? Tem aquela coisa do mistério, de descobrir o que tá acontecendo, o que tá rondando a casa, o que tem ali, né, de errado, mas essa coisa envolvendo o mistério, desvendar, né, quem são os verdadeiros ali culpados pelo que está acontecendo. E é um filme original Netflix, então você pode ir lá na Netflix e ver o filme. É muito bom, tá? Prende muito a sua atenção. Vale a pena. Quem não assistiu, dá uma olhadinha. E quem não assistiu, curta, dá a sua opinião. O que você achou do filme? O que você achou de errado? O que você achou de legal? Faça seus comentários. Assine o nosso sininho de notificação. Dê o seu like e curta o nosso canal, tá? Não deixe de dar uma curtida no nosso canal. E se inscreva no canal, que a gente está trazendo vários conteúdos. Vai ter análises de animes, de mangás, tem de filme, tem de série. Tem vários conteúdos diversificados aqui no canal. Terça-feira tem o vídeo de curiosidades. Quinta-feira a gente tem o top 5. Então tem bastante coisa. Se inscreva no canal, ativa o sininho e curte o vídeo se você gostou. Então, obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!